Chegamos então à última parte desta lição, a de número 6, que será lecionada no próximo domingo, que tem por título Orando, Contribuindo e Fazendo Missões. Chegou a hora então de falarmos sobre o terceiro tópico, a chamada para ir. Mas caso você ainda não tenha assistido a explicação que dei para o primeiro e segundo tópico, eu convido você então, ao terminar este vídeo, a assistir a explicação que dei do tópico 1, orando pela causa de missões, e a explicação que dei para o tópico 2, contribuindo para missões. Você vai entender o propósito da oração e o lugar da oferta na obra de missões. Agora é momento de nós falarmos sobre a chamada para ir. E neste ponto, o comentarista tem a intenção de nos mostrar que o Senhor chama para a obra de missões em diferentes fases da vida. E também a importância do caráter e testemunho na obra missionária. Alguém um dia já disse que pregue em todo o tempo, se possível for usando palavras. Isso quer dizer então que o testemunho ele é muito mais importante do que simplesmente as palavras. Bom, falando então sobre o terceiro tópico, tem um subponto que nos diz assim, a chamada missionária. Nas escrituras, vemos Deus chamando pessoas para uma grande obra. E aí, o comentarista vem informando sobre a chamada de Isaías, a chamada de Jeremias, a chamada de Jonas, e também como o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Percebam vocês que todos eles foram chamados em um momento específico da sua vida, pois não há um padrão na chamada. Deus não chama as pessoas na mesma idade, como era no judaísmo, no Antigo Testamento, por exemplo. O sacerdote ele só começava o seu ministério naquela idade, em alguns momentos aos 25 anos, em outros aos 30. A chamada missionária não é bem desse jeito, eu iria até mais, não somente a chamada missionária, mas a vocação. Ela surge antes de nascer, é verdade, mas o chamado ao longo da vida. No caso de Isaías, ele estava no templo quando Deus o chamou. Jeremias, o Senhor fez questão de fazê-lo compreender que a sua vocação era desde o nascimento, e ali, no ventre da sua mãe, ele tinha sido ungido. E os discípulos, então, em diferentes idades, uns pescando, outros na alfândega, foram então chamados para realizarem uma grande obra. Tal qual o Jonas, que foi então chamado para uma obra específica, para uma cidade específica, e quase aí morreu, pois tentou fugir do propósito de Deus. Então, com esse exemplo de Jonas, nós compreendemos que no instante em que Deus chama, a única coisa que a pessoa tem a fazer é aceitar o chamado. Pois se fizer igual Jonas e tentar fugir, pode ter certeza que ele não irá conseguir. Veja que é tão difícil atender o chamado que Jonas preferiu a morte do que fazer a vontade de Deus. Jonas entendeu então que a solução para o problema causado no barco, no navio, a tempestade que estava fazendo o barco afundar, era então a sua morte. E ele pediu então para lançá-lo no mar. Então Jonas ele preferiu morrer do que cumprir o que Deus queria. E nesse caso então o grande peixe ele foi enviado não como um juízo de Deus, mas como um livramento de Deus. Ou seja, Deus não deixou Jonas morrer enquanto ele não cumprisse o que Deus havia determinado. Com isso nós entendemos também que a ordem de Deus para missões, ela tem que ser cumprida integralmente, não tem como escapar. Então, uma vez tendo aceitado o chamado, como se comportar diante do chamado? E aí aqui nós temos o texto de Mateus 5, de 13 a 16, quando ele diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Perceba você, professor, que não existe escolha em momento algum, nem na hora em que você é chamado e nem no seu comportamento diante do chamado. Porque Jesus disse, vós sois. Ele não disse, vós sereis. Se quiserdes, sereis. Se possível, sereis. Se concordares, sereis. Não, ele disse, vós sois. Ou seja, aceitou vir, você terá que ser. O quê? Sal da terra e luz do mundo. Qual a proposta do sal? Salgar. Isto, então, nos remete à ideia do caráter
cristão. Ou seja, você precisa ser autêntico. As pessoas precisam notar a sua presença e perceber quem você é através do seu testemunho. Então, é exigido do missionário caráter, postura cristã, pois ele leva consigo o nome de Cristo e o nome da igreja que o enviou. E havendo então uma falha no seu caráter, ele irá colocar em xeque o nome de Cristo e o nome da igreja que o enviou. Por último, então, nós temos a questão de ser luz do mundo, que nos traz a sentença, né, ou a ideia de que é sobre o nosso testemunho pessoal, ou seja, as pessoas notam quem somos e elas notam o que fazemos. Então é muito importante essa questão do testemunho, porque enquanto alguns não se preocupam com o que falam a seu respeito, o cristão deve se preocupar. Pois digo mais uma vez, ele está em determinado lugar, fazendo determinada obra em nome de. Então ele não está ali em seu próprio nome, por isso que deve haver um comportamento. O perfil do vocacionado. Podemos dizer que há um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Dentre elas, destacamos as seguintes. Primeiro, ser escolhido por Deus. Então, não dá para dizer que você foi vocacionado se Deus não te escolheu. Segundo, não ser neófito. Isso quer dizer que você não pode ser novo na fé. Porque o novo na fé ele ainda não tem experiência. Então, nas primeiras dificuldades, ele vai abandonar a obra missionária. Então, só se envia para o campo missionário a pessoa experiente. Terceiro, deve ser cheio do Espírito Santo, porque independente de experiência, ninguém aguenta se não for através da unção do Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito é uma capacitação para. Então, independente da experiência, quem capacita é o Espírito Santo. Quarto, ser reconhecido pela igreja, porque quem envia sempre é a igreja. Não dá para ir à obra de missões sem ter uma cobertura espiritual. Nós já falamos aqui no primeiro tópico sobre o valor da oração. Então, o missionário ele precisa ser reconhecido pela igreja, porque a igreja é a noiva e ela conhece a voz do seu noivo e ela saberá quando este ou aquele foi vocacionado e enviado por Deus e então irá ampará-lo, não somente nas orações, mas também nas ofertas. Quinto, ser aprovado nas tarefas locais. Por que é importante isso ao vocacionado? Se ele não trabalha na igreja local, ele não vai trabalhar fora. Se ele não aprende a fazer aqui, ele não vai saber fazer lá. Por quê? Porque a obra de missões é uma réplica da igreja que ele vive. Na obra de missões, ele vai fazer lá tudo o que ele faz aqui. Então, se não aprender aqui, não terá condições de fazer lá. E por último, e não menos importante, o vocacionado deve estar preparado espiritual, intelectual e psicologicamente, transculturalmente, além de testados e cumprindo os pré-requisitos acima. Então, assim, deve haver um preparo espiritual, então ele deve orar, consagrar sua vida, meditar na palavra de Deus, para ter certeza de que de fato foi enviado pelo Senhor. Segundo, ele deve estar preparado também psicologicamente, porque ele vai se deparar com muitas dificuldades, isso pode abalá-lo emocionalmente. E deve estar preparado transculturalmente, isso quer dizer que ele deve ter o conhecimento da cultura para onde vai. O conhecimento do idioma, o conhecimento do que se come lá, do que se veste, de como se comporta, porque quanto mais nos deparamos com pessoas que se parecem conosco, mais queremos nos aproximar dessas pessoas. Então, se o missionário ele não se identificar com a cultura também não irá, ou as pessoas daquela cultura também não irá se identificar com ele. E como o evangelho estabelece a proposta da comunhão, da união, não tem como você pregar à distância, eu digo no contexto de rejeição, tá? Não vai ter como você realizar uma obra ali. Então é preciso haver todo o estudo, todo o preparo, o conhecimento da cultura para onde se vai, para que a obra então seja realizada com êxito. Professor, muito obrigado. Eu agradeço a sua participação e convido você a assistir as explicações que deixei do tópico 1 e do tópico 2 desta lição. Está aqui no meu canal, é só ir na parte de playlist que você terá como acompanhar as 3 explicações. Deus abençoe você, deixe o seu like, se inscreva nesse vídeo, compartilhe esta aula.
me ajude a alcançar outros professores e eu tenho certeza que todos poderão ser abençoados com essa aula. Fica com Deus, um forte abraço.